tá bom? Iniciamos agora com um tema que nós vamos falar sobre as ideias de reprodução de imagem que o artista faz pensando, né, querendo, na verdade, desejando apresentar um meio que ele vive, ou um momento que ele vive, ou a emoção que ele sente. No caso de dom, de virtuose, de curiosidade, isso aí implica muito mais a questão cultural, de onde a pessoa como a pessoa vive e como ela consegue apresentar. E aí, como nós falamos sobre essa coisa do dom, o dom eu acho que é mais com canto. Estou lendo aqui a resposta aqui meio que você nasce com as cordas vocais, então além de treinar, não muito você possa fazer tirando por isso. O dom é algo que pode servir como exercício, tá? Como exercício. Com a questão de você exercitar. Você pode nascer com a predisposição genética, por exemplo, para ter umas cordas vocais perfeitas, mas se você não treinar e não tiver o desejo por aquilo, em fazer aquilo, você não consegue. Tem um menino indiano que ele nasceu sem a mandíbula. Ele não tem a mandíbula de jeito nenhum, nada aqui. E ele tem um aparelho, ele não fala por isso, ele não consegue articular as palavras, mas ele usa um aparelho, fonador, que reproduz a fala dele. E ele é um cantor de rap. Né? Ele é um cantor de rap. E aí, ou seja, quando a pessoa ela deseja realmente fazer aquilo, fazer uma expressão artística, é a questão do fazer, do exercitar, certo? Então, coisas para observar, lembrar e imaginar. Bora lá. Quem é o leitor de hoje? Como é que a gente vai fazer? O tema é coisas para lembrar e imaginar. E da história da arte são os artistas viajantes. Vamos lá? Quem é que começa essa nossa leitura? Fazer a leitura agora, para acompanhar aqui pelo livro, na página 99. Vamos, minha gente, embora. Acordem. Bora, eu tô esperando. Posso ler, professora? Pode, deve, por favor. Coisas para observar, lembrar e imaginar. As ideias podem sair da nossa cabeça, mas como elas entram lá? Será que elas entram ao observarmos algo? Quando prestamos atenção em alguma coisa que passa pela frente? Será que temos um baú cheio de memórias e, quando necessário, vamos lá e encontramos aquilo que é preciso para ter novas ideias? Ou apenas imaginamos e imaginar é coisa de louco, criança ou coisa de poeta? Podemos experimentar processos de criação em arte e outras áreas. A relação entre observação, memória e imaginação pode deflagrar uma ideia criativa. Uma paisagem, por exemplo, pode ser representada de muitas formas. Os artistas românticos criavam paisagens com base na relação de valorização da visão pessoal do artista e da sua emoção ao representar as coisas. Era uma época em que muitas regiões do mundo estavam sendo exploradas e os artistas viajantes tiveram um importante papel na representação de paisagens das terras conhecidas como o Novo Mundo. Os artistas que vieram para as terras brasileiras como integrantes das missões científicas durante a colonização portuguesa tiveram a experiência de observar as belezas da natureza e eles ficaram conhecidos como Missão Artística Francesa. Lembra? Missão Artística Francesa. E foi Dom João VI que convidou-os para participar, para fazer um projeto, na verdade, que se transformou em uma escola, a AIBA, né? Uma Academia Brasileira de Belas Artes. E aí, essa ideia de representar a natureza, de representar o lugar que eles estavam visitando, rendeu para alguns muita riqueza. Eles terminaram ficando por aqui, né? E trabalhando nessas escolas por muitos anos. Mas um deles, que foi o Debré, Jean-Baptiste Debré, ele representou o Brasil como o Brasil era na época. Ele focou num tema que era a escravidão e começou a fazer aquarelas, que depois ele escreveu um livro, né, História, Viagem Pitoresca ao Brasil, e que é muito, muito reconhecido. Essas aquarelas são muito reconhecidas como o simbolismo do Brasil na época, na verdade. Né, os elementos, a iconografia que foi apresentada
por ele em aquarelas bem pequenas, gente, bem pequenininhas, assim. Mas que ele fez com tanto esmero que eu vou já compartilhar aqui o slide para vocês sentirem. E aí, tem o Rugendas também, só que o Rugendas, ele não representou... O Rugendas é o que está bem aqui na página 100 de vocês. Ele não representou só o Brasil como ele via, mas ele também foi, de certa forma, bem poético. Ele representava a visão dele também. E aí, nós temos como inspiração nesse momento as paisagens impressionistas na Europa, que o movimento impressionista buscava enfatizar a observação e representar a paisagem. Mas havia uma interpretação, né? Os impressionistas, eles olhavam a paisagem, mas eles interpretavam da forma como eles queriam, né? E aí, por isso que alguns artistas que vieram para cá, para o Brasil, eles meio que fugiram da ideia que era para ser feita. Eles começaram a produzir sua própria arte, não catalogar as imagens que já existiam. Eu vou compartilhar com vocês, um dos temas hoje é a missão artística francesa, os artistas viajantes, tá? E aí eu vou compartilhar com vocês os slides, tá bom? Preciso que alguém me ajude aqui na leitura. Quem é que se propõe a ajudar? Espera aí que eu abri o slide errado. Espera aí, um momento. Quem é que pode fazer essa leitura para mim, por favor? Enquanto eu abro aqui o slide. Pode fazer dos impressionistas. Quem era que estava lendo, por favor? Era eu, Ana Luísa. Aninha, pois continua aí. Os impressionistas buscavam enfatizar a observação ao representar uma paisagem, mas é claro que também havia uma interpretação em relação ao que viam. Como a pintura era realizada geralmente no local da observação, esses artistas estudavam como capturar a luz e traduzi-la em cores vibrantes, explorando os contrastes entre luz e sombras em pinceladas soltas e imprecisas. O objetivo dos pintores era transmitir a impressão daquele momento, capturar a sensação atmosférica, a percepção de um instante que logo iria passar. Assim, uma pintura de paisagem ao ar livre era feita em poucas horas. Pode fazer a 101. Na pintura Nascer do Sol, impressão, o artista francês Claude Monet nos apresentou sua percepção pessoal de um momento do dia em que a luz começa a surgir em meio à névoa da manhã, assim como na obra do artista brasileiro Antônio Pereiras, que nos traz sensação de calor na obra Dia de Mormaço. No processo de criação de uma pintura impressionista, o artista não faz uso apenas da visão, ele tenta se apropriar de todos os sentidos humanos possíveis e transmitir nas obras essas impressões. Observar não é apenas a ação de olhar a paisagem, e sim de senti-la, percebê-la em toda a sua atmosfera. Na pintura do francês Pierre-Auguste Renoir, há uma observação dentro de outra. Renoir retrata seu amigo Claude Monet em plena atividade artística, criando sua obra, em Claude Monet pintando seu jardim em Argenteuil. A resposta está aí, Ana Maria Cristina. Maria Cristina fez a melhor pergunta da semana. Quando foi que a arte visual parou de fazer cópias da realidade e passou a ser focada em criar coisas direto da sua cabeça? Por mais que eu diga assim, que foi no impressionismo, né, nesse momento aí do impressionismo, que ele começa a criar os elementos, a não se preocupar mais tanto com a realidade, desde o momento que o homem começa a fazer a sua arte, que na verdade ela começa lá na pré-história e não é intencional, a intenção não é fazer arte, ele começa a fazer tanto o que ele via como o que ele desejava ver. Como assim, Ade? Tudo que, respondendo a pergunta da Maria Cristina e geral, ele faz a cópia do que ele vê da realidade, como ele consegue fazer essa cópia, que também vai depender disso, mas ele também cria. Por exemplo, na pré-história, o mesmo momento que ele cria, ou que ele
tenta colocar lá o animal que ele deseja caçar, o homem, a festividade, como ele sabia desenhar, riscar na época. Ele cria também a geometrização. No final, do estilo de alguns estilos da pintura pré-histórica, das inscrições rupestres, o homem geometriza. Ele começa a fazer pingos, ele começa a fazer linhas. Então, ele já começa a criar coisas que ele está imaginando, né? Mas de criar uma imagem completamente original, pronto. Foi no impressionismo. Eles começam a criar, na verdade, sempre eles criam imagens originais, embora seja a cópia da realidade. Por exemplo, me dá um personagem aí, me diz um personagem. Falando no sentido de criar uma imagem completamente original, como exemplo, artistas da internet fazem quadrinhos, criam personagens originais. Pronto. Mesmo que seja a reprodução de algo real, da realidade, que ele esteja copiando, Maria Cristina, mas aquele personagem que ele está fazendo, pintando, é original, é dele. Por exemplo, Mona Lisa foi feita olhando uma senhora que era vizinha do Leonardo da Vinci, mas só existiu aquela Mona Lisa. Ela é original, muito original, tá? Eu posso dizer que o Renascimento, ele começa a fazer, o artista começa a criar as obras originais, muito originais. Cada artista começa a criar o seu jeito de pintar e a sua denominação. Agora, como nós entendemos hoje essa coisa de pintar como eu quero, sem seguir um padrão, ou o padrão sendo o padrão mais livre, isso vai da transição do impressionismo para o expressionismo. Certo? Concorda? Vamos lá? Eu vou partilhar aqui Missão Artística Francesa e eu preciso do leitor. Aninha, você vai continuar comigo aqui? Sim. Ai, peraí que eu quero ouvir a Cristina. Peraí, manhã, já já. Ô, Aninha, pode... Não, Cristina, pois pergunte direitinho, não se zangue comigo, não. Você pode não concordar, mas não tem nada, é porque não tem nada a ver a questão da originalidade. A originalidade é como a questão do dom, da virtuose. O que é original para você? O que seria original? É criar um personagem que nunca existiu? É isso que eu estou dizendo. A Mona Lisa pintada, ela nunca existiu. O nascer do sol, a impressão do nascer do sol do Monet, antes dele pintar, nunca existiu. Pode ter sido a representação da realidade, de um pôr do sol. O personagem do quadrinho, que é original, ele pode nunca ter existido, mas ele é a representação ou de um animal, ou de uma pessoa, ou de algo que é uma mistura da cabeça da pessoa. Agora, originalidade nesse sentido, por exemplo, o surrealismo. O surrealismo ele traz uma carga de originalidade muito grande, que vai representar a questão do sonho, do pensamento onírico do artista. Né? Ele vai sonhar, ele vai se entreter com aquilo e vai transformar aquilo em arte, tanto na poética como na, na pintura. Surrealismo. Pronto, a resposta é essa. Para mim, é o surrealismo. A imagem que é totalmente nova para os olhos, ela nem é a reprodução de uma realidade, ela não é nada que possa, ela é simplesmente originalíssima, porque ela está dentro da cabeça da pessoa e ela vê pela cabeça e não pelos olhos. Pronto, surrealismo. Surrealismo, Salvador Dalí, René Magritte, Juan Miró, tudo isso daí, se você bater seus olhos. Quem foi que imaginou um dia o Abaporu? Por mais que Tarsila da Amaral é surrealista, brasileira, tá? Para mim, a minha resposta, para mim, eu acredito que seja nessa ideia que você está falando, o surrealismo. Vamos lá, Aninha. Vamos de Missão Artística Francesa. Só foi a cartela que eu errei. Ô, minha gente. É o mouse, porque eu estou usando o mouse. Pronto. Pronto, Aninha. Então, a Missão Artística Francesa, o contexto histórico, o texto está um pouquinho extenso, mas é para a gente entender. Esse tema aí está na 99 e na 100, tá? E na página 100. Bora lá, Aninha?
Contexto histórico. O início do século XIX no Brasil é marcado pela chegada da família real portuguesa que fugia do conflito entre a França e a Inglaterra. Dom João VI desembarcava na Bahia em janeiro de 1808 com uma comitiva de 15 mil pessoas. 2 meses depois, em março, todos transferiram-se para o Rio de Janeiro, onde começaram a realizar uma série de reformas administrativas, culturais e socioeconômicas. Nessas mudanças foram criadas as primeiras fábricas e fundadas instituições como o Banco do Brasil, a Biblioteca Real, o Museu Real e a Imprensa Régia. Em 1816, durante a estada da família real portuguesa do Brasil, vai chegar no Rio de Janeiro um grupo de artistas franceses com a missão de ensinar as artes plásticas na cidade, que era então a capital do Reino Unido de Portugal, Algarves, e o grupo ficou conhecido como Missão Artística Francesa. A Missão Artística Francesa veio com a ideia com o objetivo de estabelecer o ensino acadêmico, que era inexistente, vai ser organizado por Jacques Le Breton, e composto por um grupo de artistas plásticos, entre eles o meu preferido, Jean-Baptiste Debré, o Tunay, o arquiteto Montaigne. E esse grupo vai se organizar para organizar a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios, que depois vai ser transformada em Academia Imperial de Belas Artes, a AIBA. E quando a gente fala na Academia Imperial de Belas Artes, a ideia era justamente, olha isso aqui, era retratar, ensinar as pessoas a pintarem como elas, como se elas fizessem fotografias. Era o mais próximo da realidade. Claro que dentro do que se tinha na época. Para eles, qualquer arte que não fosse uma arte acadêmica era uma arte menor, era uma pintura que não teria valor, tá? E aí, ao mesmo tempo, a gente tem, trazendo, lá os jesuítas traziam nas embarcações, quando chegava ao Brasil, alguma coisa da Europa, ou do neoclássico, ou da arte barroca, né? E aí, por isso que a gente tem meio que uma salada desse período. Olha isso daqui. Eles conseguiam representar tal qual eles iam. Eles faziam esses esboços e iam captando as cenas nos momentos que mais aconteciam. E aí, um dos mais importantes para mim é o Jean-Baptiste Debré, e ele vai representar essas cenas, essas pequenas cenas, principalmente envolvendo a questão da sociedade. Essas pequenas obras, que eu chamo de pequenas pelo tamanho, né, elas tinham mais ou menos, no máximo 10 centímetros, né, um quadradinho de 10 centímetros, ou um retângulo 10 por 15, e feitas em aquarela, pintura em aquarela. Olha aqui. E aí eu queria que vocês, agora, vou escolher essa imagem aqui, essa daqui, essa aqui. Vou escolher essa imagem aqui e vocês contextualizassem ela para mim. Abram os microfones aí para participar. Vamos lá, Maria Cristina. Aninha, vamos lá, fez a leitura. Vamos fazer a leitura dessa imagem. Quais são os elementos que estão em primeiro plano? Quem está em segundo plano? Qual é o contexto histórico dessa imagem? Para vocês, essa imagem ela representa o artista fazendo dom, com o dom, com a virtuose, ou ele era apenas reproduzir o que ele via? Bora lá. Qual é o tema dessa pintura? Bora, gente, não demora a responder, não, para não ficar no vácuo. Vamos lá. Vamos, cadê o povo dessa sala para participar? Coloquem lá no chat. Vamos lá, querem falar, coloquem lá no chat. Qual é o tema dessa pintura? Do que é que ela trata? Do que é que ela fala? E por que foi tão importante a presença dos artistas viajantes para catalogar esse tipo de cena? Olha aqui a outra. Essa daqui, uma das minhas preferidas, essa aqui. Estou falando preferida não pelo tema, tá? Mas preferida pela forma como ela foi desenhada, como ela está pintada. Vou voltar bem aqui para vocês.
para vocês falarem. Bora lá. Estou esperando aqui, viu? No chat. Falem aqui comigo. O que é que aquela imagem ela representa? Qual é o tema dela? Bora, gente. Cadê o povo daqui? Levanta a mãozinha para mim, quem está aqui comigo. Ana Luísa, Ananda, Ângela, bora. Levantem a mão aí. Participem agora. Vamos lá? A única coisa que eu consigo retirar dessa imagem é que durante a época dos artistas viajantes ainda havia escravidão, então era na época colonial e representam a punição que os escravos sofriam no desenho do açoite e o trabalho que eles tinham que realizar para seus proprietários, Muito como é bem, cara. representado com os escravos carregando o homem branco na rede. Isso, pronto. É isso mesmo. Fale, Lilian. E Lilian? professora, Oi. Não, Oi. tia, era só aquela, pra dizer que eu tô na aula. Tá. aquela que a senhora mostrou que está representando o escravo amarrado, dá para observar a presença de alguns soldados e alguns outros escravos no fundo, e eles faziam isso em praça pública como uma certa forma de dar exemplo para os outros de como seria essa punição. Então, é como se ele estivesse representando uma cena cotidiana para poder deixar gravado essa parte da história que seria como a punição, como uma forma de coisa justa, de justiça dessa época. Muito bem, Maria Cristina. Gostei da resposta também. O que mais? Vamos lá. Quem mais pode participar? Vocês entenderam a importância da missão artística francesa quando chega ao Brasil com essa ideia de catalogar, de registrar as imagens que, que existiam no Brasil, as cenas sociais que existiam, mas também as paisagens. Dá para vocês entenderem isso como importância? Dá para a gente entender isso como importância? Essa participação deles aqui no Brasil, no período colonial? Vocês concordam que eles tiveram uma importância para as artes, para a sociedade em geral? Concorda, Ana Luísa? Sim. Pois vamos lá, eu vou botar um pouquinho aqui, vou compartilhar novamente. Diz para mim, viu, Ana Luísa, se o áudio tá legal. Vou tirar até minha câmera aqui para ajudar aqui, não ficar pesado. Peraí, rapidinho. Não, agora não vai. Não, gente, não está aqui não. Deixa eu encontrar com calma. Não quero colocar direto na internet, tá bom? Bora lá. Pronto. Deixa eu responder, deixa eu colocar a fala aqui da Cristina. Ela está dizendo que a imagem ela mostra a visão do artista no público, a pessoa que não faz nada, o terceiro elemento de uma situação de abuso. Dá para ver que os problemas da sociedade antiga mudar e mostrar o quanto a galera achava a situação de abuso como algo normalizado. Na verdade, não é que ele que era normal, era a situação que eles viviam, né? Tinham que se conformar com ela. Pronto, nós temos agora que dar uma estudada nessas páginas. Eu coloquei como uma atividade para vocês fazerem o estudo dessas páginas, para vocês estudarem, e principalmente a missão artística francesa, tá bom? Os elementos dos artistas viajantes. Alguém tem alguma pergunta para fazer, por favor? Tem alguma pergunta? Minha gente, acorda, vambora.
Tem alguma pergunta? Bora lá, falem comigo, bora. É porque eu não consigo abrir. Tem perguntas? Oi, Beatriz. Bom dia para a senhora também. Como estão? Eu falei bom dia, foi a primeira pessoa a falar bom Oi, dia. mas você ficou caladinha o resto da aula inteira. Ah, que eu tava escutando. Oh, coisa linda da titia. Bom dia, Maria Fernanda. Gente, lembrar que vocês têm. Ah, sim, deixa eu pedir uma coisa para vocês. Lembrar de pedir. A gente está finalizando aqui. Bom dia, Maria Fernanda. Gente, o trabalho de vocês. Não, tá muito estranho, não. Eu acho que é o povo que ainda estão dormindo. Bora acordar, bora acordar.